Olá pessoal, hoje nós vamos fazer um resumo das leituras que eu fiz no mês de fevereiro e mês de março. Estou aproveitando esses dias de quarentena, esses dias isolados, por força de decretos e por força de consciência cidadã mesmo, de ficar em casa, para diminuir os riscos de contágio e proliferação do coronavírus. E estou trabalhando em casa, a Mayra também, inclusive, está aqui do meu lado. Tá trabalhando enquanto eu tô gravando aqui no quartinho. E a gente vai mostrar todas as leituras que eu fiz em fevereiro e março, logo depois da vinheta. Se liga aí. Bom, pessoal, já vou pedindo para você dar o like nesse vídeo, se você gostar do nosso conteúdo, e se inscreve no canal também, é muito importante se inscrever e ativar o sininho de notificação para ficar recebendo as novidades, sendo notificado pelo YouTube quando sair vídeo novo aqui. Muitas das pessoas que nos assistem aqui no Seleção Literária recebem as notificações e assistem. Eu descobri essa informação de uma quantidade de pessoas que recebem o aviso e assiste nossos vídeos. Então é importante você também ativar o sininho de notificação. Bom, vamos começar pelas leituras do mês de fevereiro. Esse ano eu tenho lido bastante. A minha ausência aqui no canal e também nas outras redes sociais, que a gente já discutiu, já falamos sobre isso, não me afastou dos livros, então eu tenho lido bastante de maneira muito prazerosa, assim, eu gostando muito das leituras que eu fiz. Já fiz um vídeo das leituras de janeiro e agora vamos completar com o mês de fevereiro e março. Vou deixar os de março aqui. Bom, essa sequência aqui é a ordem que eu fui lendo mesmo, cronologicamente. Então comecei em fevereiro, na realidade foi finalzinho de janeiro, mas eu acho que eu já tinha gravado o vídeo de janeiro e não tinha incluído esse aqui, o Devoção, da Patti Smith. Um livro que ela conta uns relatos autobiográficos de uma viagem dela à França e faz aqui uma novelinha sobre uma bailarina na pista de gelo, que se envolve com um homem, uma espécie de tutor ali que vai se envolver com ela amorosamente e tem um desenrolar entre eles dois de uma relação familiar dela, de que perdeu os familiares, e ele, vamos dizer assim, cria essa jovem bailarina. E a Patti Smith associa essa história com alguns relatos biográficos mesmo, curtos, que ela faz nesse livrinho aqui, nessa prosa sempre muito boa. Eu já li Os Só Garotos dela e gostei, achei um bom livro e aproveitei para ler esse livrinho. Emendei de uma poeta contemporânea o livro Rabo de Baleia, lançado pela Kozak Naif, nessa coleção aqui, a coleção tem um nomezinho aqui, Poesia Contemporânea, algo assim, que a Kozak lançou na época e depois obviamente não foi dado mais sequência, né? E aqui a Alice Santana traz uma poesia muito contemporânea e muito próxima do que é o cotidiano dela. Então ela tem praticamente a mesma idade que eu, um ano mais velha que eu. Ela é de maio de 88, eu sou de maio de 89, e consegui me identificar muito com algumas coisas que ela escreveu. Bastante íntimas e cotidianas mesmo, eu achei interessante. Eu nunca fiz resenha de poesia aqui, já falei pra vocês. A minha escala de entendimento do que é poesia é bastante íntima, então não sei se ficaria interessante pra vocês, assim, de uma análise mais crítica em termos de algumas poesias. Mas gostei desse livro da Alice Santana. Eu acho que hoje ela tá na Companhia das Letras, está sendo lançada por lá. E encontrei esse livro na estante virtual, foi na Amazon, em algum revendedor da Amazon, tá muito baratinho, tipo assim, R$8, e gostei dessa poesia dela. E aí veio uma das melhores leituras do ano até agora, também de uma escritora nacional contemporânea, que é o Entre as Mãos, da Juliana Leite. Esse é o romance vencedor do Prêmio Sesc de 2018. Então a Juliana Leite faz aqui uma prosa com bastante fluxo de consciência, com bastante uma narrativa bastante fragmentada, de uma costureira que sofre um acidente e se vê numa dificuldade de retomar a vida e de retomar a sua condição normal após esse acidente.
E aí tem um envolvimento familiar, um envolvimento com o namorado, e tem umas vozes narrativas além da protagonista, a Madalena. E eu já fiz umas anotações pra gente gravar um vídeo. Muito em breve vai sair aqui no canal sobre esse livro que eu me surpreendi muito positivamente, gostei muito mesmo. Já tinha visto muitos elogios a esse livro de estreia da Juliana Leite e confirmei realmente com a leitura dele, foi muito bom. Depois, eu fui estava passando no shopping aqui em Fortaleza e encontrei aquelas feirinhas de R$ 10 e encontrei aqui, dessa coleção aqui, Mulheres na Literatura, o volume 4 da coleção da Folha de São Paulo, Simone de Beauvoir com um Mal Entendido em Moscou, que é uma novelinha curtíssima dela e que eu que nunca li a autora, eu achei que foi uma porta de entrada muito confortável para mim nos textos da Beauvoir. Gostei muito desse livro também. É um relato autobiográfico que um casal já sexagenário vai visitar a filha do marido em Moscou, e aí eles se desenrolam uma série de crises conjugais mesmo, de uma mulher sexagenária tendo que se sujeitar a certas condições familiares bastante incômodas. E existe uma relação aqui possível, muito possível, da biográfica dela com o seu marido, o Sartre, e muito interessante mesmo. Talvez a gente faça um vídeo aqui para o canal também. Na sequência, eu li o Estação Atocha, do Ben Lerner. Eu recebi esse livro da Tag, mas eu não estou encontrando aqui onde é que ele está nesse momento. Então vou deixar a capinha para vocês aí darem uma olhada. E aí eu aproveitei e comecei a ler esse livro. Ele é bem arrastado no início, conta a história de um jovem que está na Espanha fazendo um intercâmbio através de uma bolsa. Ele é um poeta e ganhou essa bolsa para estudar literatura na Espanha, a obra do Federico Garcia Lorca, por exemplo. E ele é uma farsa, né? Ele é uma grande farsa, porque ele mente, para se sentir confortável, para se sentir socialmente aceito. Ele cria mentiras e cria histórias que não fazem parte daquela realidade. Eu já fiz algumas anotações sobre esse livro. Em breve, nesses próximos dias, eu vou gravar uma resenha sobre ele. Gostei muito. Eu tenho um aspecto interessante para falar sobre a formação de um personagem através desse livro. O Lerner é um jovem escritor norte-americano e poeta também, e tem também elementos muito autobiográficos nesse livro, que ele também fez uma bolsa na Espanha. A revistinha da Tag conta bem interessantemente sobre isso. E eu vou como eu tenho os dois livros, as duas edições, eu vou sortear uma delas aqui no canal. Já falei isso pra vocês, tem muitos livros aqui que eu vou sortear. Li mais um livro de poesia, o Macau, do Paulo Henriques Brito, inclusive está com as anotações aqui na capa. Vou deixar grudadinho aqui. Esse é um livro mais antigo dele. Para quem não conhece a poesia do Paulo Henriques Brito, certamente você conhece o trabalho dele como tradutor. Ele é um dos principais tradutores em língua inglesa aqui do país. Tem grandes ensaios sobre tradução de diversos autores. E ele é um poeta de mão cheia, um dos principais poetas brasileiros em atividade, sem dúvida. E aqui tem uma certa análise pessimista da vida, assim, que eu encontrei aqui nesse livro, que traça uma condição daquela situação em que ninguém te escuta, ninguém te diz nada, ninguém te vê. É interessante uma forma íntima e pessimista de ver o mundo, ainda mais sobre esse título, né, Macau, que é uma grande cidade na China. Então é interessante você tá falando sobre solidão em meio a tanta gente. E tem uns sonetos aqui, ele é muito técnico, né? Ele tem uma poesia muito bem elaborada e técnica, né? Ele segue exatamente os versos como se diz assim, como se é feito na melhor poesia pelo mundo afora, e aqui no Brasil, tradição também de grandes poetas. Li o meu primeiro livro da Virginia Woolf, livro de contos, A Arte da Brevidade. Essa aqui é uma seleção de 5 contos dessa coleção Mimo,
da editora Autêntica. Ela é uma coletânea que tem como curadoria o Tomás Sadeu, que é um tradutor e especialista em literatura em língua inglesa. O Tomás Sadeu ele traduziu também o James Joyce, também para a Autêntica. E aqui ele traz 5 contos de momentos diversos da Virginia Woolf, dividido em 3 partes. Ato 1, ficção, que tem os contos A Marca na Parede e Objetos Sólidos. Entreato, Fuga, que tem o conto O Legado, que é um grande clássico dela, assim, um conto incrível, absurdamente incrível esse conto. E tem o ato 2, que é o Fusão, com os contos A Dama no Espelho e Kew Gardens. E aí no final ele faz umas notas sobre a tradução dele. Muito interessante, é um aparato técnico que ele traz ali, mostrando algumas condições que ele se utilizou para traduzir a Virginia Woolf, que tem como narrativa muito fluxo de consciência. Num dos contos aqui, por exemplo, o personagem olha para um papel de parede rasgado e aí ela começa a desenvolver uma série de pensamentos a respeito disso, e aí ela vai muito criativamente montando o seu conto. Fica a recomendação para quem quiser ler os contos da Virginia Woolf. Através desse livro dá para ter uma boa noção em momentos diversos da carreira dela. Tem contos dos anos 40, tem dos anos 20, já o final da carreira dela também. Enfim. E por fim eu concluí esse livro, Como Ler Literatura. Eu acho que já falei para vocês desse livro. Terry Eggleton, que é um prestigiado professor de literatura em língua inglesa também. E aqui ele monta esse estudo, essa investigação, essa pesquisa, através de inícios, de livros com inícios marcantes. No segundo capítulo ele traz personagens, no terceiro narrativas, quarto interpretação e 5 valor. É muito interessante a forma como ele trata esses assuntos. Eu deixei ele todo marcadinho aqui, eu li com bastante atenção esse livro, é muito legal. Recomendo para quem quiser ter um pouquinho mais noção de teoria literária. Ele tem um estilo muito sarcástico e irônico, assim, é muito interessante, eu gostei bastante desse livro. E encontrei esse livro despretensiosamente assim, na livraria, em dezembro mais ou menos comecei a ler e concluí em fevereiro. Essas foram as leituras de fevereiro. Deixa eu puxar aqui as leituras de março. Foram só 3 livros, li menos esse mês de março. Comecei pelo Turismo para Cegos, da Tessia Montenegro. O primeiro livro dela, o primeiro romance dela, foi vencedor do prêmio, deixa eu ver aqui, Petrobras Cultural. Este livro foi selecionado pelo programa Petrobras Cultural. E ela é professora aqui da UFC de literatura. Aqui ela conta a história de uma pintora que está ficando cega e começa a se envolver com um funcionário público meio atrapalhado. E aí eles dois vão fazendo viagens e ele vai narrando, como se fosse narrando essas viagens para essa moça que vai perdendo a visão. Nunca tinha lido nada da Tessia Montenegro. Ela acabou de lançar o segundo romance, Em Plena Luz, que saiu também pela Companhia das Letras, e a gente vai falar um pouquinho desse livro mais pra frente aqui no canal. Li o Encarceramento em Massa, da Juliana Borges, até deixei um post-it aqui para deixar a capa, porque eu li no Kindle. Eu tinha comprado esse livro na Amazon, mas por algum motivo acabou cancelando, acho que eles não tinham lá no estoque, enfim, tinha acabado. E a Juliana Borges traça uma história do Brasil. Esse livro foi indicação da Natasha, quando a gente leu o Dicionário da Escravidão e Liberdade, ela me recomendou que eu lesse esse livro, porque casa muito com os temas que estão lá, porque ela faz um apanhado histórico desde o Brasil Império para até os nossos dias, para mostrar como a nossa sociedade ela encarcera a população negra do Brasil. Então é um estudo muito bem feito, muito bem realizado. Estou lendo ele também desde dezembro, desde quando a gente concluiu o dicionário. Fiz a leitura deste livraço aqui da Valéria Luiselli, Rostos na Multidão. É mais o segundo livro que eu leio dela, esse aqui é o primeiro. Esse aqui foi lançado em 2012, não lembro exatamente, 2011. Ela é uma jovem escritora mexicana contemporânea, é uma das grandes vozes da literatura latino-americana hoje, sem dúvida. Eu já boto ela com esse protagonismo, porque o Arquivo das Crianças Perdidas é um gigante livro, excelente livro, e esse aqui, o seu romance de estreia, também é um grande livro. Então você já tem uma escritora já muito bem pronta para o estilo que ela quer trazer. Aqui você já vê muitos elementos do que ela fez na obra-prima dela, que eu considero
que seja o Arquivo das Crianças Perdidas. A gente vai falar em breve no canal sobre esse livro. Eu não sei, assim, eu fiquei impactado e eu não sei nem de que forma começaria falando desse livro, mas vou dar um jeito de falar sobre ele aqui no canal também. E por fim, terminei aqui o Mr. Fyodor Dostoiévski, O Crime e Castigo. Esse é outro grandioso livro. O Dostoiévski, ele adentra numa condição humana muito vasta, assim, né? Tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista psicológico. Ele gosta de utilizar um termo que eu destaquei aqui nessa leitura, que é alma. Ele fala muito do Raskolnikov, ele cita muito essa alma do Raskolnikov, desse jovem estudante de direito, que mata a velhinha em que ele penhorava alguns bens, está em dificuldade financeira, e ele, por algum motivo que inicialmente a gente não entende muito bem a razão, a gente acha que é por dinheiro que ele vai matar ela, porque ele já está devendo, penhorou muita coisa com essa senhora e ele não consegue solver essas contas com ela, e a gente, num primeiro momento, acha que é uma questão monetária, mas vai além disso, e a gente vai entrando dentro da angústia do Raskolnikov, de uma culpa, fala de uma culpa muito próxima, assim, parece que você está participando daquela culpa junto com esse personagem central, que é a grande obra-prima do Dostoiévski. Eu já tinha lido novelas curtas do Dostoiévski, mas nunca li nenhum dos 5 grandes romances dele. E fiquei feliz mais uma vez. Não sei quando vai sair resenha, mas a gente vai dar um jeito de falar sobre esse livro aqui no canal. Bom, foram muitas leituras, livros curtos, né? Mas o mais longo foi o Dostoiévski, também, que eu estou lendo já há muito tempo. E eu quero saber de vocês, o que é que vocês andaram lendo por aí. E eu quero indicações dessas leituras aqui também para o canal. Sempre eu peço esses comentários, vejo as respostas de vocês. Volta e meia tem um outro livro que realmente me chama a atenção e que a gente acaba lendo e trazendo aqui para o canal. Peço para que você se inscreva no canal, divulgue o Seleção Literária para os amigos, deixa o like nesse vídeo, é isso aí, valeu, tchau.